Olá, bom domingo para você. Espero que você tenha um excelente dia. E hoje eu tenho a honra de ser o professor da lição de hoje, que tem como título Adversidade traz maturidade. É uma lição que está dentro daquilo que está proposto para o trimestre, que fala sobre a esperança na quarentena. E hoje, então, nós vamos falar sobre adversidade traz maturidade. Essa lição foi escrita pelo pastor Dário Francisco de Oliveira, pastor da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. E nós vamos começar o estudo de hoje falando que uma das virtudes do verdadeiro discípulo de Jesus em sua trajetória de vida cristã é a esperança. Então, a esperança é uma virtude que caracteriza toda pessoa que é um discípulo de Jesus. E a esperança ela está presente em toda a trajetória da nossa vida cristã. Seja qual for a situação, a esperança no cuidado de Deus será o grande diferencial da nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, na parte A, ele já dizia que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas. Na realidade, Isaías está dizendo para nós que Deus é a fonte de uma força inesgotável para aqueles que esperam nele. Deus é a nossa esperança. A própria palavra de Deus, lá no Novo Testamento, diz que Cristo é a nossa esperança. Então, quem espera no Senhor tem as suas forças renovadas, porque Deus é uma fonte de força inesgotável. O próprio apóstolo Paulo, na sua experiência de vida cristã, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo de 23 a 28, ele faz uma lista das adversidades, dos problemas que ele, Paulo, enfrentou durante o seu ministério, a partir do momento em que ele toma uma decisão ao lado de Jesus, lá no caminho de Damasco. A trajetória de vida cristã do apóstolo Paulo é uma trajetória de lutas, mas também de muitas adversidades. Então, nessa passagem de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 28, Paulo, então, ele faz uma lista dessas adversidades. Por exemplo, ele fala das suas prisões, das vezes em que ele se encontrou preso por pregar o Evangelho, dos açoites que ele recebeu nas prisões, dos vergões produzidos nas suas costas. Fala do perigo de morte que ele enfrentou. Muitas das vezes Paulo esteve de frente com a morte. Fala também dos apedrejamentos que ele sofreu, nos naufrágios que também ele sofreu. Também ele menciona os salteadores que ele enfrentou. E também ele fala dos falsos irmãos, daqueles que talvez ele mais contava durante as suas necessidades e foram pessoas que agiram com falsidade com ele. É um tipo de adversidade, como também ele menciona os momentos que ele, Paulo, passou fome e sede. Então, são inúmeras adversidades que o apóstolo Paulo passou no seu ministério de pregação da palavra de Deus. Mas durante todas essas adversidades, durante todas essas crises que o apóstolo Paulo enfrentou, em todo momento ele manteve sua calma e manteve a sua fé firme no Senhor Jesus e usou esses momentos para compartilhar a sua fé. Então, meus amados irmãos, meus queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, a adversidade é um momento revelador, primeiro, da intensidade do nosso relacionamento com Deus. É através dos momentos difíceis, é através das adversidades da vida que nós temos uma noção exata de como está o nosso relacionamento com Deus, porque a forma como nós respondemos às adversidades da vida que todos nós temos
demonstra para nós a intensidade do nosso relacionamento com Deus. Não somente isto, a adversidade também é um momento revelador do nível de nossa confiança na palavra de Deus. É através desses momentos que nós somos testados, o nível da nossa confiança na palavra de Deus, nas promessas dele para nós, contidas na sua palavra. Então, a adversidade, ela é um momento revelador da intensidade do nosso relacionamento com Deus e também do nível de confiança que nós temos na palavra de Deus. Continuando então com esta linda lição, o autor da lição, ele nos faz algumas recomendações que vão nos possibilitar atravessar as adversidades da vida, isto é, as crises que nós enfrentamos na nossa vida. Vejam só, primeiramente ele diz que é importante que nós entendamos que a adversidade, ela é inevitável em nossa vida. Com isso ele quer dizer que nós não estamos imunes aos problemas da vida. Todos nós estamos sujeitos a isso. Os crentes, os não crentes, os salvos, os não salvos, os justos e os injustos. Todos nós estamos sujeitos. É inevitável as adversidades na nossa vida. Aliás, todos moramos numa terra devastada e residimos em um corpo que adoece, envelhece e morre. Faz parte da nossa vida esse processo. Na vida cristã, nós padecemos pela escolha que fizemos de seguir a Jesus. Em relação à vida cristã, quando nós escolhemos seguir a Jesus, quando nós optamos por uma vida de santidade, a partir desse momento, nós passamos por adversidades. Então é importante que todos nós tenhamos isso bem claro na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, ele fala desta situação, que quem escolhe seguir a Jesus vai passar por adversidades. O próprio grande pregador Spurgeon, ele dizia que muitas das vezes nós queremos ser honrados por um mundo que não honrou ao nosso Senhor. Se o mundo não honrou a Jesus, não há de nos honrar também, que propusemos seguir a Jesus. Escolhemos viver uma vida de acordo com a vida de Jesus. Mas uma outra recomendação que nós encontramos na nossa lição para atravessarmos as adversidades é que a adversidade, ela tem fontes diversas, não há uma fonte apenas geradora dos problemas, das crises da nossa vida. E o autor, ele lista algumas dessas fontes geradoras de crise. A primeira, ele diz que as adversidades na nossa vida podem ser geradas pelas escolhas erradas que fazemos. As nossas escolhas, elas podem produzir no nosso viver crises, adversidades. Nós podemos ser, então, construtores das nossas crises. Eu e você, quando fazemos uma escolha errada, nós estamos sendo construtores de adversidade no nosso viver. Nós estamos sendo construtores de problemas para a nossa vida. Então, a adversidade, ela tem essas fontes geradoras e é importante que nós entendamos. As adversidades também, ela tem como fonte geradora a decisão que você toma de seguir outras pessoas, isto é, as adversidades podem surgir a partir das pessoas que andam à sua volta, que andam com você, que fazem parte do seu ciclo de amizade. Quem são essas pessoas? Os falsos colegas, que nos propõem uma falsa amizade, os falsos irmãos de igreja. Nós encontramos isso nas nossas igrejas. Falsos irmãos, pessoas que lidam com a gente de forma falsa, de falsidade. As pessoas nos ferem pelos mais diversos motivos. Precisamos ter essa consciência. Quem tem andado com você?
Quais são as pessoas que têm participado do seu círculo de amizade? Quais são as pessoas que fazem parte da sua vida, que comungam com você de alguns aspectos da sua vida diária? É importante, porque as adversidades na nossa vida podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Então, cuidado com quem você anda. Aliás, já ouvi dizer que a melhor companhia, a melhor amizade é aquela em que você pode ver nela Jesus. Seja prudente para saber com quem você anda. Uma outra fonte geradora de crise, de adversidade na nossa vida, destacada na lição, pode surgir através de uma ação de Satanás. Satanás é aquele que quer nos destruir. E esta é a ação do diabo. Lá em João capítulo 10, versículo 10, está escrito que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, uma ação do inimigo na sua vida gera uma adversidade no seu viver. Outra fonte geradora de crises na sua vida, de adversidade, elas podem surgir a partir de uma ação divina de Deus, de uma ação direta de Deus na sua vida. Sim, pode parecer um contrassenso, mas Deus age assim para conosco. Deus pode agir na história, criando situações para realizar o propósito dele na sua vida. E eu quero citar dois exemplos aqui muito interessantes. Por exemplo, Deus trouxe uma tempestade para a vida de Jonas. Deus trouxe uma tempestade para Jonas para que, a partir dali, Deus, pudesse cumprir o propósito dele na vida de Jonas. Então Deus pode trazer para nós tempestades para poder cumprir o propósito dele na nossa vida. Um outro exemplo, ele enviou um terremoto para a conversão do carcereiro lá em Filipos. Então Paulo foi parar na prisão, veio o terremoto e ali aquele carcereiro pôde ter um encontro de salvação com Jesus. Está escrito lá em Atos, no capítulo 16, versículo 31. Então, as adversidades na nossa vida podem surgir por uma ação de Deus. Não estou aqui dizendo que toda adversidade é uma ação de Deus, porque as fontes geradoras são diversas e nós precisamos estar atento para saber qual é a fonte geradora e resolvermos a situação. Mas uma outra questão interessante à adversidade é que a adversidade ela é pedagógica. Ela nos ensina. Nós podemos aprender nas adversidades. E o que ela nos ensina? O que a adversidade tem a nos ensinar? Primeiro, que somos pó. Ela nos ensina a nossa fragilidade. E se nos ensina a nossa fragilidade, ela nos ensina o quanto nós somos dependentes de Deus. Veja só, o momento atual de adversidade que todos nós estamos vivendo a nível mundial tem a nos ensinar que o vírus está nos mostrando, o coronavírus está nos mostrando, ou está mostrando a todas as nações, a nossa insignificância. Já o Salmo capítulo 8, versículo 4, o salmista diz: o que é o homem para que o Senhor, para que Deus se lembre dele? Quem nós somos diante de Deus? Nós somos insignificantes diante de Deus. E o momento atual tem nos ensinado que nós somos pó. Mas uma outra coisa que nós aprendemos na adversidade, meu querido aluno, é que o mal é uma realidade. O mal é uma realidade. E a adversidade nos ensina isto. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. E lá em João 8,44 diz que o nosso inimigo, que é o diabo, ele é mentiroso. Ele mente para nós. E com esta mentira, ele cria adversidade para nós.
Por isso, tanto eu quanto você, de posse desses ensinamentos que estamos tendo da palavra de Deus, precisamos ter cuidado. Não podemos nos descuidar. Precisamos estar atento. A própria palavra diz para nós, Pedro diz, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Veja que ensinamento maravilhoso a palavra de Deus nos traz, no sentido de estarmos atentos a essas situações. Mas terceiro ensinamento da adversidade é que a adversidade nos ensina a confiar em Deus. Meus irmãos, quando nos faltam os recursos humanos, nós temos a promessa de que os celeiros celestiais estão cheios para derramar as bênçãos sobre todos aqueles que confiam em Deus. Então, na ação pedagógica da adversidade, nós aprendemos que somos pó, nós aprendemos que o mal é uma realidade e nós aprendemos também a confiar em Deus. Já chegando ao final desta linda lição, a qual eu tenho aprendido muito e eu acredito que você também está aprendendo muito, acredito que você está nesta hora aí na sua casa, com a sua Bíblia do lado, fazendo as anotações necessárias. Nós vamos então terminar falando que a adversidade nos faz crescer. A adversidade nos faz crescer. Com isto, nós estamos querendo dizer, como Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, que nós precisamos valorizar as coisas celestiais. Quando nós valorizamos as coisas celestiais, as coisas de Deus, nós crescemos até mesmo diante das tempestades, diante das adversidades. Mas quando nós não priorizamos as coisas de Deus, deixamos elas em segundo plano, nós não saberemos agir diante da adversidade de acordo com a orientação da palavra de Deus. Mas é nesse momento que nós estamos passando por uma adversidade, por um problema, por uma crise, seja ela qual for, Deus está nos dando a oportunidade de nós crescermos espiritualmente, de nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele, de nós vermos qual é o nível da nossa confiança na promessa que está escrita na palavra do Senhor. Então, a adversidade é um momento de crescimento. Só se afia o facão tirando lascas. Aprenda isto. Não murmure diante das privacidades. Não fique lamentando diante das adversidades. Mas use esse momento de dor, use esse momento de insegurança para crescer diante de Deus. Não é correto minimizarmos a adversidade, precisamos dar importância às crises, mas também não devemos maximizar o seu alcance. Damos um tamanho tão grande ao problema, mas esquecemos de crescer diante dessa situação. Então, fica aqui então o grande ensinamento desta lição maravilhosa e abençoada, a qual esse pastor, homem de Deus, deixou para nós. Que nós podemos crescer diante da adversidade. Meus irmãos, quero finalizar então recapitulando com você. O que é que nós aprendemos hoje com esta lição? Aprendemos que a adversidade é um momento revelador da nossa comunhão com Deus e de nossa confiança na sua palavra. Aprendemos também que a adversidade, ela é inevitável, ela está aí, precisa ser tratada. Precisamos enfrentá-la. Aprendemos também que há diversas fontes geradoras de adversidade.
qual é a fonte geradora da sua adversidade, da crise que você está passando. Você precisa descobrir. Aliás, você precisa descobrir a fonte para tratar os sintomas. Muitas das vezes nós queremos tratar os sintomas, mas não queremos tratar a fonte geradora. Precisamos primeiramente descobrir qual é a fonte geradora para que possamos aprender a lidar com os sintomas. E finalizando, a adversidade nos ensina. E eu espero que esse momento que nós estamos passando como quarentena possa ser um momento revelador da intensidade da sua comunhão com Deus e do nível também da sua confiança na palavra de Deus. Que você possa usar esse momento para exercer a sua fé, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A igreja não fecha. Quem fecha somos nós, quando nós nos omitimos a crescer. Use esse momento a seu favor e use esse momento para ser um crente fervoroso e operoso na obra do Senhor. Que Deus te abençoe. No próximo domingo, que você possa estar aí diante da telinha estudando com o seu professor e que tudo quanto você aprendeu, tudo quanto eu aprendi nesta lição, possamos colocar em prática. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma ótima semana, tenha um ótimo domingo.